Eu sou a Jussara, sou conhecida como Ju Correia. Hoje eu sou artesã, mas a minha profissão, por formação, é propaganda e marketing. Através do meu filho, do nascimento do meu filho, eu comecei a empreender. Hoje eu sou proprietária da Brindes Delicato. É uma empresa que trabalha principalmente com brindes decorativos para eventos sociais, como casamentos, debutantes, bodas e até mesmo decoração de quartos infantis. Como nasceu a Brindes Delicato? Eu era responsável pelo marketing na empresa onde eu trabalhava. E como responsável pelo marketing, eu também realizava eventos. Houve um evento em que uma das pessoas que foram contratadas não cumpriu com o combinado e eu fui demitida. Acontece que eu não sabia que estava grávida e por conta disso eu acabei ficando muito deprimida. Ao término da minha gestação, por volta do mês de outubro, quando meu filho já tinha mais ou menos uns 3 meses, eu fiz uma visita a uma tia que estava trabalhando com venda de produtos para festas. E ela me incentivou a aprender a trabalhar com trufas. Então eu corri, comprei todas as coisas e aprendi a fazer trufas. Daí veio a ideia. Já que eu trabalhava com marketing, eu sabia que faltava alguma coisa diferente para as empresas adquirirem seus brindes. Era uma época em que o auge da sustentabilidade, trabalhos com produtos ecológicos, estava super na moda. Então eu pensei, vou começar a trabalhar com brindes personalizados para as empresas de maneiras diferentes. Então eu criei algumas parcerias. Além do chocolate que eu fazia, eu tinha outras linhas de produtos. Eu tinha uma pessoa que fazia produtos reciclados, uma pessoa que fazia produtos em pedra-sabão e uma pessoa que fazia produtos de cosmético. Eu abri o meu site e comecei a fazer vendas através do meu site. Ao término de 2010, eu tive um problema com um dos meus parceiros e houve um prejuízo muito grande. E naquele momento, eu achei que não fosse conseguir superar as minhas dificuldades. Meu casamento já não estava indo bem e eu estava prestes a passar por um divórcio. Mas Deus sabe de todas as coisas. Em 2011, eu fui contratada em uma empresa e passei a vender carros, algo que eu nunca tinha feito na minha vida. E assim, passei todo o meu processo do divórcio trabalhando. Quando chegou 2014, eu me casei novamente e saí da cidade onde eu morava e vim morar numa cidade bem pequenininha. Nessa cidade eu não conseguia arrumar emprego voltado na minha área de serviço. Ou eu vendia carro, ou era marketing. Foi quando meu marido percebeu que eu estava muito deprimida. Eu estou próximo à cidade de Bitinga, que é conhecida como a terra do bordado. Então, em conversa com ele, eu disse que tinha vontade de um dia aprender a costurar. Então ele me surpreendeu e me deu uma máquina de costura. Mas eu não sabia costurar. Então o que eu fiz? Eu comprei uma revista de corte e costura. E nessa revista tinha alguns exercícios básicos de como que eu tinha que começar a costurar. Então, eu fiz uma oração. E nessa oração, eu pedi para que Deus me capacitasse e aprendesse a trabalhar com brindes, mas dessa vez voltado de uma maneira que eu fosse ajudar as pessoas. E comecei a assistir televisão. Então eu vi os programas de artesanato que passavam na TV e aquilo começou a me deixar super motivada. Convidei Jesus para ser o meu sócio. E a partir daí, eu tive a minha primeira cliente que veio através do Facebook. Eu nem imaginava que eu poderia fazer as minhas vendas através do meu Facebook. Hoje, essa é a minha principal ferramenta de comunicação com as minhas clientes. A minha primeira cliente foi a Priscila. E a Priscila queria um brinde que ninguém fazia. Foi aí que eu percebi que estava apta a atender um novo nicho, as noivas, que estavam querendo, além de atendimento, coisas que fossem personalizadas da maneira como elas queriam
se sentir. Depois da Priscila, veio a Jobiana, que também queria um brinde que fosse super exclusivo para ela presentear suas madrinhas. E foi quando apareceu a Érita. A Érita é uma cliente que já tinha passado por 2 situações muito ruins. Ela tinha comprado o produto e não tinha recebido. Quando ela chegou para falar comigo, ela estava super insegura. Depois desses 3 atendimentos, eu comecei a me destacar entre as noivas, porque além de eu ter um atendimento bom, preço justo, eu ainda conseguia compilar em poucas imagens e palavras todos os sentimentos que elas queriam transmitir para as pessoas que fossem receber os seus brindes. E comecei a desenvolver novos modelos de atendimento. Foi quando uma amiga minha ia se casar e eu criei para ela um modelo de porta-alianças bem diferente do tradicional. Aí, no início de 2016, eu tive a oportunidade de participar de um concurso cultural em um programa de TV. E eu enviei justamente uma das fotos do modelo que eu tinha criado para essa minha amiga. Acontece que quando o meu modelo foi ao ar, a apresentadora ficou totalmente encantada. Eu mesma não tinha visto que eu tinha ganho, meu produto tinha sido selecionado para aparecer numa imagem na televisão. Mas ela ficou tão encantada que ela pediu para que eu fosse pessoalmente no programa fazer um modelo ao vivo, para que eu pudesse ensinar outras pessoas e que essas pessoas se inspirassem no meu trabalho. Afinal de contas, eu tinha aprendido a trabalhar primeiro por um amor, o amor de atender as noivas, de compreender o sentimento das mulheres. Era esse o meu principal objetivo. Então eu fui fazer a apresentação ao vivo. O que eu não sabia é que a partir daquele momento a minha vida ia mudar completamente. Quando eu voltei para minha casa, a minha caixa de mensagens estava lotada. Tinha curtido em todo quanto é canto na minha página do Facebook. Foi aí que eu identifiquei um grande desafio, que era trabalhar com as artesãs, pois todas elas esperavam que eu pudesse ajudá-las de alguma maneira a também fazer artesanatos tão diferentes para atender suas clientes. E eu não sabia o que fazer. Eu entrei em pânico, literalmente. Foi quando, em uma das postagens do meu feed de notícias no Facebook, eu encontrei uma postagem patrocinada pelo Gilberto. Lá ele comentava alguma coisa sobre os passos de empreender. Corri, entrei na página dele e a primeira coisa que eu fiz foi pedir socorro. Eu passei uma mensagem para ele contando toda essa história e ele me retornou. Eu estava desesperada. Eu enviei aquela mensagem para o Gilberto e eu achava que ele não fosse me retornar, porque eu já tinha feito contato com uma pessoa antes dele, que eu não tinha visto ele ainda. Eu já tinha feito contato com uma pessoa antes dele e essa pessoa, ela não me deu o retorno, nem o feedback que eu estava esperando, o suporte, na verdade, do que eu precisava. Aí eu mandei a mensagem para ele achando assim, eu não acho que ele vai me dar retorno, mas o não eu já tenho, então não custa eu tentar. Mas, para minha surpresa, e graças a Deus, ele deu o retorno positivo. E me convidou para fazer um bate-papo primeiro, via Skype. E no Skype eu tive a oportunidade de contar para ele exatamente o que estava acontecendo comigo. O meu maior problema, meu maior desafio era como conciliar o meu atendimento às noivas, as minhas vendas de produtos, com também o meu atendimento às artesãs, que agora estavam buscando em mim inspiração e oportunidades para elas aprenderem as mesmas técnicas que eu utilizava. Além disso, eu tive que começar a conciliar casa, filho, marido, trabalho e as idas aos programas de TV. E foi muito difícil para mim conseguir entender para que lado eu ia. Eu fiquei muito atordoada mesmo. Eu me sentia bastante atrapalhada, muito desorganizada na minha vida profissional
e com muito medo de deixar aquele momento da minha vida interferir no meu relacionamento pessoal, né, na minha família. Eu estava com medo, sim, de interferir na vida conjugal, na vida do meu filho. Eu achei que talvez eu fosse pirar. Então, quando eu conversei com o Gilberto, ele começou a trazer para mim um leque de informações que aos poucos foi fazendo sentido para mim. Então ele foi trabalhando comigo alguns tópicos de maneira bem concisa. E para cada tópico que ele ia falando, eu ia anotando e eu estudava um pouco mais sobre aquele assunto e ia começando a colocar em prática tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional. Eu não sabia como que eu tinha que agir com as pessoas, porque a minha maior dificuldade era o assédio de algumas profissionais, ao mesmo tempo as minhas noivas que começaram a ficar, poxa, mas agora ela virou artista? E não era nada disso, porque a minha essência permanecia a mesma, mas eu não estava conseguindo conciliar isso. E o Gilberto conseguiu, com paciência, ir me indicando quais eram os caminhos que eu tinha que trabalhar. E com ele eu aprendi a como fazer as minhas postagens de uma maneira mais eficaz e direcionada, a como eu administrar os meus 2 públicos de uma maneira mais organizada, a como eu me disciplinar a cumprir com os meus próprios cronogramas e os meus objetivos. E hoje eu me sinto uma pessoa muito mais amadurecida, em tanto nos aspectos profissionais quanto nos aspectos pessoais mesmo, do que eu era antes. O projeto que eu tive com o Gilberto foi de aproximadamente 6 meses. Foram 12 sessões. E eu confesso que muitas vezes eu achei que eu não fosse dar conta. Porque eram tantas perguntas na minha cabeça que aquilo fazia eu ficar mais assustada ainda. E todo aquele processo de fazer eu pensar, de fazer eu ter que estudar, porque para cada sessão eu tinha que fazer um estudo, eu tinha que colocar aquilo em prática e eu ficava imaginando se aquilo estava certo, se não estava certo. Então foi um processo que fez com que eu amadurecesse e começasse a observar as coisas da minha vida de uma maneira diferente. As sessões eram sessões que me faziam pensar muito. Teve vezes que eu chorei, porque todo o processo de mudança, o processo de crescimento dói, é doloroso. Eu tive que me reajustar em vários aspectos e organizar. Então, aquela Jussara que conversou com o Gilberto lá no mês de março, hoje não é a mesma Jussara que está conversando com o Gilberto agora no final do ano. Eu me considero uma pessoa bastante evoluída e organizada nos meus pensamentos e nos meus projetos profissionais e pessoais. E eu já tenho sentido resultados em cima disso. E você deve ter pensado, mas o que eu ganho procurando a ajuda do Gilberto? Eu vou falar para você. Para mim, o trabalho que eu executei junto com o Gilberto serviu para me fazer visualizar de uma maneira ampla todo o contexto que eu me encaixava. Eu consegui objetivar exatamente onde eu queria chegar, tanto com os meus processos de venda e execução, quanto a parte de atendimento das artesãs, que era o meu público novo. Hoje eu me considero uma pessoa muito mais empreendedora do que o que eu era há um ano atrás, quando eu resolvi fazer lá aquela oração para iniciar as minhas atividades como artesã. Eu acredito que Deus coloca na nossa vida as pessoas certas na hora certa. Todo o processo que a gente passa serve
como experiência para os dias futuros. Eu enxergo no Gilberto Chaves um profissional que possui uma capacidade ímpar de compreender quais são as necessidades do seu cliente. Eu posso falar para você que ele possui uma essência que está bem desaparecida do nosso dia a dia. Ele se importa. E eu acho que o fato dele se importar com o trabalho que ele está fazendo, com o processo que você está passando, faz toda a diferença no seu resultado. Pelo menos comigo foi assim que funcionou. Além dele me ajudar, me direcionando profissionalmente, ele ainda se importava com o que eu realmente estava querendo. Claro, lembra que eu comentei que no início eu estava bastante perdida? A maior preocupação dele era fazer com que eu me encontrasse primeiro no meu objetivo, para então ele começar aos poucos, ir colocando os passos que eu deveria seguir para alcançar aqueles objetivos. Mas uma coisa eu vou falar para você: esse processo ele só vai ter resultado se partir de você mesmo. É necessário que, em primeiro lugar, você diga sim, eu quero tentar, e ser responsável pelas suas atividades a cada sessão, porque você vai precisar estudar e você vai precisar cumprir com as suas tarefas. Cada tarefinha parece tão pequenininha, mas cada uma delas tem a sua importância. E é só no final desse processo que você vai conseguir identificar todo o porquê que você começou. Mas você precisa, primeiro, dar um sim para você mesmo. É somente desta maneira que o seu projeto vai começar a caminhar de uma forma positiva. Porque não adianta nada ter um profissional dedicado, pontual, que vai colocar você dentro dos objetivos que você está querendo, te mostrando os caminhos que você está buscando, e você não cumprir com a sua parte, que é você cumprir com as suas tarefas, que é você estudar no seu dia a dia. Se você fizer toda essa parte do processo, os seus resultados vão ser garantidos. Eu garanto que a pessoa que você era no início da contratação vai ser 10 vezes a mais do que o que você vai se tornar após a contratação. Eu recomendo o trabalho do Gilberto Chaves, primeiro porque ele é um profissional super competente e muito preparado para executar esse serviço. Depois, porque todo projeto que é feito com seriedade. Então, se você estiver pensando se o investimento que você vai fazer realmente vai valer a pena ou se vai trazer frutos, da parte dele, eu tenho certeza que vai. Vai depender apenas de você. Tá aí, essa é a minha história. Eu espero que você também tome essa decisão e dê um passo novo no seu empreendimento. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Até mais!